Olá, meu nome é Maíla de Lima Claro e irei apresentar meu trabalho intitulado Detecção de tipos de leucemia utilizando um comitê de CNNs em imagens de lâminas de sangue. Este trabalho tem como orientador o professor Rodrigo Veras e co-orientador o professor André Macedo Santana. Ele foi realizado no laboratório Lince, que é um programa, esse laboratório é feito pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, uma associação entre a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal do Maranhão. Aqui está o cronograma de apresentação, onde irei abordar um pouco a introdução do tema abordado, o objetivo do trabalho, os materiais e métodos utilizados, os experimentos realizados, resultados de discussões e, por final, conclusão e trabalhos futuros. A leucemia é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos infectados se reproduzem de maneira incontrolada, o que diminui a capacidade do organismo de combater infecções. As imagens afetadas, elas têm a menor capacidade de levar oxigênio. E as plaquetas afetadas, elas podem causar coagulação, o que ocasiona sangramentos e hematomas. Então, de acordo com a Sociedade Americana do Câncer, são estimados mais de 61 mil novos casos em 2021, com mais de 23 mil mortes. Então, os tipos de leucemia, eles podem ser agrupados com base na velocidade em que a doença evolui e torna-se grave. Então, a leucemia ela pode ser do tipo crônica, ela geralmente agrava-se lentamente, ou aguda, que costuma piorar de maneira bem rápida. Elas também podem ser agrupadas baseadas nos tipos de glóbulos brancos que estão afetados, seja linfóides ou mieloides. Então, com isso, nós temos 4 principais tipos de leucemia: a leucemia linfóide aguda, ALL, leucemia mieloide aguda, AML, leucemia mieloide crônica, CML, e leucemia linfóide crônica, CLL. Aqui a gente tem alguns exemplos de imagens que foram utilizadas no nosso trabalho. Então, exemplos de imagens com LL, com AML, CML e imagens saudáveis. Neste artigo, nós propomos um modelo Assembly com redes neurais convolucionais, CNNs, para o diagnóstico automatizado de leucemia. Então, para definirmos os parâmetros da nossa metodologia, avaliamos 5 CNNs com diferentes configurações de Assembly, Multilevel e Data Augmentation. Nossa proposta classifica uma lâmina de sangue em 4 possíveis classes: leucemia aguda, ALL e AML, lâminas de sangue saudáveis, HBS, e outros tipos de leucemia. Avaliamos o modelo proposto em 18 conjuntos de dados heterogêneos, o que corresponde a um total de 3.536 imagens. Então, aqui temos a tabela 1, que apresenta um resumo das bases de imagens utilizadas nesse estudo. Então, temos 18 bases de dados públicas, totalizando 1.434 imagens saudáveis, 871 imagens com LL, 878 imagens com AML e 243 imagens de outros tipos de leucemia. A utilização do aumento de dados tende a diminuir a possibilidade de overfit, aumentando a capacidade de generalização do modelo. Então, o overfit é quando uma CNN ela consegue aprender durante a fase de treinamento, contudo, o mesmo desempenho não é visto na fase de teste. Então, para isso, nós utilizamos 5 técnicas de data augmentation, que é o rotation, translation, shear, zoom e flipping. E aqui temos um exemplo de imagens com aumento de dados utilizando essas técnicas, uma sem a patologia e outra com a patologia. Então, as redes neurais convolucionais elas tiveram seu conceito apresentado por Yan Liku e Fukushima na década de 90. Recentemente, elas foram popularizadas através da competição ImageNet. Então, são redes neurais formadas por camadas convolucionais que tendem a extrair diferentes representações das imagens para uma posterior classificação. Então, neste estudo, nós estaremos avaliando 5 redes neurais, que é a ResNet 50, Inception V3, Xception, VGG16 e VGG19. Essas redes elas obtiveram um excelente desempenho na competição da ImageNet. Cada uma dessas CNNs elas vão ser treinadas utilizando o nosso conjunto de dados. Também serão utilizadas algumas técnicas de Data Augmentation, onde cada CNN será combinada com cada técnica de Data Augmentation. Teremos a aplicação do Multilevel, onde pegaremos nossa base de dados, iremos treinar CNNs, no caso são 5 CNNs, e logo em sequência vamos pegar a camada flatten de cada uma dessas CNNs e concatenar. Então, vai ser diferentes características de cada rede, onde cada rede está em diferentes características, e ao final concateno elas e formam uma nova rede, que é chamada de multilevel. No Assembly, nós estamos aplicando a técnica de voto majoritário, onde, se vocês observarem na figura 4, temos 4 amostras.
onde temos aqui 0, 1, 1. Então, pelo voto majoritário aqui, o correto seria vir 1, 1 para cá. Na segunda amostra temos 0, 0, 2. Então, pelo voto majoritário seria 0. Contudo, aqui temos um empate, onde temos cada uma das CNNs foi para uma determinada classe. Então, como método de desempate, nós pegamos a acurácia. Então, quem tem a maior acurácia será pego a classe que ele escolheu. Então, no caso aqui, a última CNN, a CNN 3, tem uma melhor acurácia. Então, a gente vai pegar o resultado dela, que foi o 3. Então, esse é o nosso método assembly. Então, nos nossos experimentos, eles estão estruturados da seguinte forma. Então, os resultados individuais com e sem data augmentation para cada CNN, que a gente falou, as 5 CNNs que a gente falou nas arquiteturas avaliadas. Logo em sequência, a gente vai fazer os resultados individuais com cada técnica de data augmentation para cada CNN. Logo em seguida, vamos ter os resultados do multilevel e depois os resultados do assembly. Então, todos os experimentos foram aplicados com K-fold cross-validation com K igual a 5, analisamos os resultados utilizando métricas do estado da arte, tais como acurácia, recall, precision, F1 score e capa. Então, aqui, na tabela 2, temos os resultados obtidos com e sem data augmentation. Então, essa tabela, ela visa mostrar aqui como é importante a utilização do data augmentation. Porque se vocês observarem, todos os resultados que tem data augmentation, esse DA, ResNet 50DA, por exemplo, resultados são melhores do que sem as técnicas de data augmentation. Então, aqui nessa tabela, o melhor resultado encontrado foi com a rede VGG16 utilizando data augmentation, onde ele obteve 92,95% de acurácia. Logo em sequência, a gente fez diversos testes utilizando cada rede que a gente estava utilizando como uma técnica de data augmentation. Então, por exemplo, pegamos a ResNet 50 e utilizamos a ResNet 50 com flip, ResNet 50 só com shear, ResNet 50 com zoom, e assim foi. Então, aqui essa tabela 3, ela apresenta os melhores resultados para cada rede. No caso, a ResNet 50 apresentou pela técnica Rotation, a Inception V3 pelo Translation, e a Xception VGG16 e VGG19 foram com a técnica Flip. Então, o melhor resultado para essa tabela, para esses resultados, foi com a VGG16 Flip, que obteve 93,17% de acurácia. Bom, então avaliamos as duas tabelas anteriores e com isso a gente tentou implementar o multilevel, pegando os melhores resultados dessas duas tabelas. Então, pegamos, como o VGG16 Flip foi o melhor resultado, o VGG16 DA também foi um dos melhores resultados, nós realizamos o modelo multilevel. Então, realizamos também outras combinações. O melhor resultado encontrado foi com a VGG16 Flip e a ResNet 50, com todas as técnicas de data augmentation, onde ele obteve um resultado de 93,66% de acurácia. Um outro ponto para você chamar a atenção é com relação à diminuição da taxa do desvio padrão. Na tabela 5, nós temos os melhores resultados encontrados utilizando o Assembly, onde também realizamos diversos testes, e aqui estão apresentados os melhores. O melhor resultado encontrado foi utilizando a ResNet 50 com todas as técnicas de data augmentation, o VGG16 Flip e o VGG16 com todas as técnicas de data augmentation, onde ele obteve uma acurácia de 93,85%. Aqui na tabela 6, nós comparamos os nossos resultados com os trabalhos encontrados na literatura. Atualmente, não existem trabalhos que fazem a classificação em 4 tipos de classes, a LL, ML, HBS e outros tipos, que é o que fizemos no nosso trabalho. Contudo, existem outras classificações. Temos classificações em 3 classes, como LL, ML e imagens saudáveis. Temos classificações nos 4 tipos principais de leucemia e imagens saudáveis. Então, aqui, observando os nossos resultados, eles são resultados considerados muito bons, de acordo até com o índice kappa. E, apesar de que eles têm uma menor acurácia em relação aos outros trabalhos, podemos perceber que o nosso trabalho tem várias imagens e são de bases de dados públicas, além de que também são diversas imagens heterogêneas. Então, isso é um grande ponto forte do nosso trabalho. Então, vários métodos da literatura têm demonstrado resultados promissores. No entanto, eles precisam ser avaliados em um número mais significativo de imagem
para uma melhor confiabilidade de seus resultados. Então, o resultado do método proposto é satisfatório, obtendo uma acurácia de 93% em 18 bases de dados públicas, que são 3.536 imagens. Então, para barreiras futuras, o modelo proposto precisa ser aplicado a um número mais significativo de imagens. Outro trabalho futuro será que, além da diferenciação das 3 classes propostas nesse trabalho, também será feita uma distinção entre imagens que possuem CLL e CML. Então, esse foi o trabalho. Obrigada por assistirem até aqui.